tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que estão a marcar a atualidade. Há uma semana que falamos com profissionais de vários setores de atividade para tomar o pulso à economia e avaliar as perspectivas depois do dia 5 de junho. Seja qual for o governo que sair das eleições, há um trabalho longo a fazer e as empresas são uma parte indispensável de todo o processo. Para falar dos desafios dos empresários e dos empreendedores portugueses, João Trigo da Rosa, presidente da Associação Portuguesa de Business Angels, Francisco Vanzeler, empresário e presidente do Conselho para a Internacionalização, e Diogo Horta Costa, sócio fundador da Biodroid, uma startup na área do desenvolvimento de videojogos. Bom dia, obrigado aos três pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Francisco Vanzeler, o que é que as empresas portuguesas precisam neste momento? Ui, que pergunta. Precisam de tudo. Mas, em primeiro lugar, obviamente, precisam de crédito, isso é a primeira coisa. Porque essa é o oxigênio que eles têm, que necessitam imediatamente. Mas depois, obviamente, claro que precisam da estabilidade política, precisam de uma legislação laboral que facilite a contratação e a adaptação ao mercado, precisam, obviamente, de previsibilidade de todas as medidas que vão sair no que diz respeito à parte económica, incluindo na parte laboral, por exemplo, se podem ou não podem fazer contratos de empresa, em vez de ser contratos coletivos, se podem ou não podem mudar as funções das pessoas de acordo com as necessidades. Quer dizer, é um mundo de necessidades que nos últimos anos acabou por estancar. Depois, e eu sei do ramo onde trabalho agora, que é a parte de exportação, sendo a única fonte de crescimento, os apoios que são necessários ao crescimento e à exportação, e nesse aspecto o mais importante de tudo é a mudança da maneira de trabalhar, porque só 20 mil empresas é que exportam, elas são 370 mil e só 20 mil é que exportam. Portanto, está a haver o enorme trabalho que é necessário para mudar as mentalidades e mudar a ambição, mudar quase que a educação das pessoas para poderem exportar. Um caminho longo. Longuíssimo. João Trigo da Rosa, a associação que preside tem também dado um impulso a quem se quer lançar no mundo das empresas e dos novos negócios. Porque é que tantas vezes nós somos capazes de empreender mais lá fora e fazer coisas melhores lá fora, os portugueses, e depois falta essa dinâmica cá dentro? Eu acho que também existe essa dinâmica cá dentro. Talvez ainda não seja o chamado... Já vamos falar de um bom exemplo. Um bom exemplo que está aqui à nossa frente. Mas nós notamos hoje, e esta atividade dos Business Angels e da Associação já tem 4 anos, uma diferença muito grande na dinâmica empresarial, sobretudo ao nível das startups. Hoje há um conjunto de jovens, até porque passaram pela universidade, onde já tiveram alguma formação a nível de empreendedorismo, que ao sair da universidade não têm emprego garantido e, portanto, têm que se lançar no mercado, criando as suas próprias oportunidades. E hoje vemos pessoas de nível licenciado, mestrados, inclusive doutorados, que não têm saídas de carreira do ponto de vista universitário, a lançar os seus negócios. E a lançar... Mas é por falta de alternativas ou por, de facto, os portugueses, os jovens, estão mais empreendedores? São as duas coisas. É uma mudança de atitude cultural e também por falta de alternativas. As pessoas ficaram desempregadas e, portanto, que remédio têm se não lançar os seus projetos? E são projetos, muitos dos projetos que temos apoiado aqui na nossa associação são projetos locais, portanto, nacionais, mas com ambição internacional, porque hoje a maior parte destas startups só faz sentido se pensarmos Portugal como mercado de teste para depois conseguirmos globalizar estas startups. Pois, porque é difícil também ter dimensão interna para muitas delas vingarem, não é? Exatamente, exato. Diogo Horta Costa, o seu caso, a Biodroid, queria que para já gostava que contasse um bocadinho como é que começa, como é que surge o projeto e o sucesso está a começar a ser também evidente lá fora, é isso? Nós estamos, de facto, a trabalhar muitíssimo nesse sentido. A Biodroid começa nos finais de 2007, com cerca de 2 pessoas. Depois, basicamente, desenvolvemos um conceito, que era desenvolver videojogos em Portugal, que era uma indústria que não há tradição, praticamente não existe background em termos desta indústria, mas existe imenso talento. E por isso, como nós detectámos que esse talento que existia não de forma abundante, mas de facto tínhamos essas competências, decidimos montar este projeto, que neste momento
conta com cerca de 3 anos e meio. Começámos por ser 3 sócios. Cerca de 12 pessoas, não é? Nós começámos por ser 12 pessoas, depois passámos a 16 e neste momento somos 32. E é muito interessante porque quando desenvolvemos o conceito inicialmente fomos 3 pessoas e depois fomos obviamente pedir, abrimos o capital, juntámos um conjunto de acionistas e hoje temos, eu diria, uma fábrica de conteúdos ligados ao mundo dos videojogos e exportamos basicamente 90% ou 95% da nossa atividade é o mercado global. Há aqui um dado curioso que eu gostava de referir, que é, eu tive uma vida empresarial perfeitamente normal, andei na faculdade, depois fui trabalhar, fiz uma carreira a nível de gestão e em determinada altura decidi que queria mudar de vida, claramente. Esse foi o ponto de partida, porque achei que na minha geração havia muito pouca gente a produzir coisas, efetivamente. Os chamados bens transacionáveis com capacidade de serem exportados, olhando um bocadinho à minha volta, na minha geração havia muito pouca gente a fazê-lo, na geração havia mais pessoas a fazê-lo, então na geração abaixo o sentimento era de que tem que haver claramente uma mudança de atitude. E por isso nós decidimos colocar mãos à obra e levantar este projeto e começar a trabalhar em Portugal. Muito bem, já lá vamos às dificuldades, com certeza que deve ter havido algumas. Francisco Vancelleira há pouco falava do crédito, que era um dos vetores fundamentais, e a pergunta é, numa altura em que também os olhos dos mercados estão atentos à banca e à situação da banca portuguesa, como é que se vai buscar mais dinheiro para conseguir investir? Ou há dinheiro e está mal? Não, de facto, estamos a passar por um aperto de liquidez, o país e os bancos também. Os últimos meses a banca teve a alimentar o Estado, portanto neste instante há uma parcela grande do apoio que foi negociado com a Troika que se dirige aos bancos para aumentar a liquidez e para abastecer o mercado, porque verdadeiramente os bancos vivem de emprestar dinheiro, portanto se eles não emprestam dinheiro não vão fazer negócio, de modo que é natural que venha a haver mais liquidez. Depois ainda há dinheiro do CREN, portanto, para projetos válidos, e esse conjunto, ultimamente, o nosso Conselho tem vindo a trabalhar sobre a ideia de se concentrarem os meios todos de apoio à exportação. Eles estão dispersos, capitais de risco no IAPMEI, capitais de risco no AICEP, capitais de risco na Caixa Geral de Depósitos, o Fundo de Fomento para a Internacionalização, que também está legislado, aprovado, etc., com 200 milhões de euros, tudo isso está disperso. E nós temos vindo a trabalhar sobre a ideia de concentrar tudo sob a forma de uma sociedade financeira ou mesmo de um banco para fomento da exportação. Isso é uma ideia para avançar nos próximos meses? Próximo, sim, provavelmente. Precisará da autorização do próximo precisa de toda a governo. espécie de autorizações, sendo um banco, uma sociedade financeira um bocadinho menos, mas provavelmente um banco seria melhor, não precisa de grandes estruturas, elas existem, ir buscar aonde elas estão atualmente, é uma concentração de elementos que já existem, e porque é isso, para ter regulamentos compatíveis, regulamentos coerentes entre todas as organizações e instituições que estão ligadas a esse assunto. Isso é uma ideia que é bem vista por todas os políticos, nossos, tanto ao nível mais à esquerda ou mais à direita? Sim, lembre-se que o nosso Conselho é formado por 3 instituições privadas, a AIP, a AEP e a CIP, 2 instituições públicas de apoio público, o IAPMEI e o AICEP, e 3 ministérios com representantes diretos dos ministros. Portanto, está tudo coberto praticamente. Não há aqui, como é que se diz, ideologia que possa travar ou fomentar. Tecnicamente funciona ou não funciona para aumentar as exportações. Nós temos vindo a pensar se é bom ou se não é, os meios que isto envolveria, se é ou não é conveniente nesta altura, dada a liquidez e a necessidade de toda a gente se desenrascar e, portanto, cada um vai para o seu lado e não afunilar tudo para um mesmo organização, estamos a pensar sobre tudo isso. Mas que a ideia no seu conjunto parece ser indicativa de ser o meio necessário que nós precisamos, isso não temos dúvida. Ou seja, não é porque se é muito grande ou pequeno, ou porque é uma empresa com maior dimensão e tem capacidade de estar lá fora, que consegue mais ou menos crédito. Desde que seja um bom projeto, é possível tê-lo. Mas deixe-me dizer-lhe que Portugal precisa de 16 mil milhões de euros de aumento de exportações. E não é bem aumento de exportações, é aumento na balança de pagamentos. Ou seja, a diferença entre exportações e importações tem que aumentar 16 mil milhões por ano. Saldo. Por ano. O que não vamos lá é execuível. Só com muitos grandes projetos.
E daí que este banco Então vamos lá com as nossas PMEs. Vamos, porque é Também. preciso fechar a rede, porque é uma malha e é preciso todos os pontinhos dessa rede, mas quem no fundo vai pegar nisso tudo e exportar tem que ser as grandes, muito grandes, não é só grandes. Levam as outras também. Levam-nas atrás, portanto há a exportação indireta de toda esta malha de pequenas empresas, pequenas, médias e grandes, que através das muito grandes vão lá para fora. Este conceito tem que ser desenvolvido e explicado para não se estar obsessivamente a querer que as pequenas e médias empresas mudem tudo para ser exportadoras. Muitas vezes não conseguem. Mais vale integrar-se numa rede que leva à exportação através das muito grandes. E esses bancos, se viéssemos a tê-lo, este Banco de Fomento de Exportação, era o único que tinha capacidade e âmbito para poder discutir os muito grandes projetos. Estas pequenas organizações não têm essa capacidade. E por isso, essa é a razão que, ao concentrar esforços, pode-se apoiar os muito grandes projetos, sabendo a dimensão do nosso déficit. Esse é que é importante, ter sempre à nossa frente 16 mil milhões de euros por ano. E assim a gente já não vai olhar para coisas pequeninas de 10 ou 15 milhões, que é imenso, 10 ou 15 milhões, mas não conta. Pois, para o objetivo, para o objetivo não conta. João Tadeu da Rosa, com certeza que há gente que procura os business angels e uma das dúvidas é como é que eu tenho dinheiro, eu tenho esta ideia, como é que eu tenho dinheiro para levar isto para a frente? Que conselhos nesta altura é que vocês podem dar, que indicações, o que é que está no mercado efetivamente disponível? Existe capital disponível hoje, tanto ao nível de capital de risco como dos business angels. A comunidade dos business angels, o ano passado, criou cerca de 50 fundos para apoiar as startups, que totalizam, são fundos de natureza pequena, porque estamos a falar de investimentos também pequenos, mas importantes e que podem apoiar empresas que podem crescer rapidamente, que totalizam na ordem dos 40 milhões de euros. Ou seja, existe dinheiro disponível, é preciso que também apareçam projetos com credibilidade para serem apoiados. E, portanto, o melhor é dirigirem-se a uma rede, como é o caso da APBA, apresentarem o seu projeto. O projeto é objeto, digamos, de uma análise e, em função do seu mérito, os business angels podem participar no capital destas empresas. Portanto, não fazemos empréstimos, nós participamos como sócios nas empresas e fazemos também o coaching dessas empresas, nomeadamente ao nível da internacionalização. E em 2010, quantos projetos vos apareceram que têm viabilidade? Eu diria, do total dos projetos que nos aparecem, por cada 100 projetos, temos uma percentagem bastante baixa, menos de 10%, que são objeto de investimento.